todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Nós estamos aqui pensando em como a FGV trabalha a língua portuguesa. Para isso, gente, eu preciso primeiro entender quais são os conteúdos que essa banca prioriza. Então, quando eu falo na FGV, ela não cobra gramática tradicional. Isso não é verdade. Por exemplo, vou pegar uma questão de 2025 em que a FGV cobrou pronome relativo e aplicação de pronome relativo. Então, a gente não pode partir desse pressuposto. Na prova da Receita Federal, feita pela FGV ano passado, caiu uma questão de objeto direto preposicionado e caiu uma outra questão acerca da regência do verbo pagar. Foram 2 em 10. Então, trabalhou gramática tradicional. Agora, se eu te disser que ela prioriza a gramática tradicional, uma questão de crase, uma questão de regência, uma questão de concordância, aí realmente é mentira, tá? Então, o que ela prioriza nas provas de língua portuguesa? Principalmente, gente, interpretação de texto, mas num nível mais sofisticado, que tem a ver com os elementos estruturais. Então, vamos pensar aqui, ó. A FGV, ela geralmente vai trabalhar numa dinâmica que 75% da prova dela vai ter a ver com o texto. Ela geralmente vai optar por pequenos textos. 25%, uma gramática aplicada. Também não é uma questão muito de decorar, de perguntar qual é o sujeito. Mas, às vezes, ela vai cobrar uma questão de sujeito, tá? Mas é mais comum a gente ter uma gramática aplicada. Então, nessas questões de gramática aplicada, a FGV ela cobra formação de palavras. Caiu uma questão recente na FGV sobre manter e mão, falando que as duas palavras guardavam o mesmo radical, ou seja, eram cognatas, pertenciam à mesma família etimológica. Isso é gramática tradicional, gente, muito tradicional. Então, aparece. Dentro dessa gramática, a gente vai ter formação de palavras com muitas chances de cair. E aí pode ser uma questão que envolva sentido, por exemplo, de formação de palavras. Outra, flexão de grau. Por quê? Porque a minha banca gosta de flexão de grau, não posso fazer nada, né? Quer ver outra coisa que a nossa banca adora dentro de conteúdos gramaticais? Se a preposição é relacional ou nocional. Flávia, eu nunca nem ouvi falar acerca disso, mas no nosso curso você vai estudar isso. Então, carga semântica de preposição. Quer ver outra coisa que a FGV adora? Carga semântica de adjetivo. Ela pergunta se o adjetivo é objetivo, subjetivo, de relação, de especificação. Isso também nós vamos trabalhar. Logicamente, ela trabalha conectores, são comuns questões de pontuação, são comuns questões de vozes verbais, questões envolvendo pronomes e outras envolvendo norma culta, de maneira mais geral. Então, norma culta pode aparecer principalmente em reescrita ou junção de orações, né? Isso aqui vai ser a parte, vamos dizer assim, mais simples da nossa banca. Flávia, mas você não acha que eu tenho que decorar todos os casos de regência? Acho, independentemente de qualquer coisa, porque a gente não sabe o que vai cair. Então, a gente precisa partir do pressuposto de que um ponto faz diferença na prova. É o que, de repente, vai colocar você dentro das redações corrigidas para garantir ali a sua nota de redação e ter o seu nome no diário oficial entre os aprovados e nomeados no concurso. Então, tudo é importante, gente. Se eu estudo só aquilo que cai mais, se a banca, né, se desgrudar um pouco daquilo que ela tem cobrado, você passa vergonha. E não é isso que a gente vai fazer no nosso curso. A gente vai trabalhar tudo mesmo. Bom, a FGV, ela costuma trabalhar textos curtos. Então, em geral, um texto para cada questão. E é muito comum que o texto seja uma frase. Às vezes a questão só tem frases, né? Então, aqui, ó, em geral, a banca trabalha um texto
Pode ser ou frases, porque a gente usa muito colocar frases. Ah, mas não tem nenhuma prova da FGV com um texto longo assim, várias questões associadas ao texto? Tem. Só que é muito raro, mas tem, e nós vamos fazer no nosso curso também. Então, em geral, a banca trabalha um texto ou frases ali na questão. Ela não gosta muito de vários textos dentro de uma prova padrão, né? Longos. Geralmente ela vai optar por textos curtos, tá? Nós vamos fazer o nosso curso. As 50 questões que caíram na Câmara dos Deputados foram questões muito boas, gente, difíceis, lindas, tá? Vamos fazer também no nosso curso todas as questões que caíram da FGV na prova do Senado, que são concursos de alto nível, que vão ter questões bem interessantes para a gente trabalhar. Então, em geral, a banca trabalha um texto ou frase na questão e, em geral, opta por textos mais curtos. Aí, eu vou pegar esse 70% que a gente colocou aqui, esse 75%, e vou passar para cá. Ó. Então, o nosso texto, como a FGV trabalha muita coisa, eu estou passando para cá. Bom, principal conteúdo cobrado. Interpretação mesmo. Qual é a interpretação lógica do texto? Então, aqui, ó. Ela trabalha em dois níveis, inferência e dedução. O que pode ser extraído a partir da leitura do texto, tá? Ainda em interpretação, ela trabalha problemas de estrutura do texto. Nesse problemas de estrutura, ela gosta muito de paralelismo, ela trabalha coerência, ela trabalha retomada. Pleonasmo, ambiguidade. Ela adora uma dicotomia de texto que ela trabalha com frases que vai falar incoerência versus coerência. Ela vai perguntar qual que era a frase coerente. Então, isso aqui é bem comum, geralmente aqui, ó, com frases. E aqui, em geral, a gente faz análise de frases. Gente, não cai, despenca, é muito caidor de com força mesmo. Tipologias textuais. Ela vai perguntar se uma determinada frase é descritiva, se é argumentativa. Isso despenca na FGV. Então, aqui, ó, tipologias textuais. Às vezes com textos mais longos, por exemplo, isso aqui caiu na prova da Polícia Civil Minas, de 2025, e ela usou frases muito curtas, mas caiu também na prova da Câmara dos Deputados e cada alternativa tinha mais ou menos 5 linhas para você analisar qual que era o trecho ali argumentativo. Então, depende da prova, nós vamos trabalhar com todos esses cenários, porque são igualmente desafiadores, tá? Não é porque é maior que é mais fácil ou mais difícil, não. Depende mesmo do conteúdo do texto. Às vezes, menos informação torna o texto mais difícil. Você tem uma dificuldade ali pelas lacunas que aquele texto oferece. Então, tipologias textuais, ela vai perguntar se o texto é argumentativo, descritivo, narrativo, narração, injunção, exposição. Ou assim, porque ela trabalha alguns outros, né? Ela vai lá, texto divinatório. Então, é a FGV fazendo a parte dela. Então, isso aqui aparece, gente, com uma frequência enorme nas provas da nossa banca. Outra matéria, tipos de discurso. Então, ela trabalha muito se o discurso é direto, indireto, trabalha transposição também. E identificação do tipo, tanto transposição quanto identificação. Ela trabalha as marcas estruturais do texto, mais especificamente os recursos coesivos. Quem retoma quem, né?
formas de retomada. Gente, tudo aqui cai muito, porque quando a gente pensa em 75%, quer dizer, isso aqui é uma base bastante consistente da prova da FGV. Mas o que faz mais sentido é você entender isso na prática. E por isso nós vamos passar a resolução de algumas questões em que eu vou detalhar como a FGV operou esses conteúdos, tá bom? Então, assim, isso aqui é o que a sua banca prioriza, mas tudo que está previsto no seu edital pode cair. Quem estuda somente o que mais cai, muitas vezes não tem chance de fazer a diferença e ter a redação corrigida, porque em toda prova vai ter aquilo que é muito comum em termos de banca, né, em termos da abordagem da banca, mas vai ter alguma coisa que descola e aí às vezes é aquele ponto que você precisa para realmente ser nomeado, tá? Bom, no texto isso, e agora nós vamos à resolução de questões. Optei por pegar questões apenas de 2025 para a gente já ter uma leitura mais atual do cenário da FGV. Flávia, você acha que a prova da FGV vem se modificando ao longo dos anos? Eu acho que ela teve uma mudança de abordagem, principalmente de 2022 para cá, deixando essas provas mais textuais e mais analíticas, mas as provas anteriores a 2022 também já tinham componentes textuais e analíticos, como a gente vê na prova da Polícia Civil, por exemplo, Rio de Janeiro, tá? Então, uma mudança, vamos dizer assim, pequena. As frases a seguir mostram uma locução adjetiva e um adjetivo que as substitui. Primeiro, quando eu falo locução adjetiva, na minha cabeça já deveria ter aberto um conceito. O que é locução adjetiva? É uma expressão. Então, locução adjetiva sempre vai ser mais de uma palavra que equivale a um adjetivo. Então, aqui, ó, mais que equivale a um adjetivo. Eu posso te dar um exemplo só para você se situar aí. Eu falo, por exemplo, amor de mãe. Isso é uma locução adjetiva e eu poderia substituir por amor materno. Só que essa equivalência nem sempre é viável. E eu ainda tenho que entender que muitas vezes a banca não está usando a equivalência etimológica, que é mãe materno. Às vezes ela está usando apenas uma equivalência, o quê? Semântica. Ou seja, eu estou pensando só naquilo que faz sentido do ponto de vista analítico e semântico da questão. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. A prova estava sem data no cronograma, tá? Então, vamos supor que eu trocasse sem data por estava indefinida no cronograma. Não estava definida. Se existe um cronograma remete à data, eu poderia falar indefinida. Bom, vamos supor que eu tivesse assim, ó, a sala de votação foi aberta. Sala de votação, gente, ainda que eu quisesse a palavra sala votada, o sentido não se manteria. Então, aqui não dá certo essa equivalência. O que me leva a entender o seguinte: eu posso ter uma equivalência mantendo a base etimológica. Então, essa é uma equivalência semântica e etimológica, tá? Porque as palavras são com o mesmo radical. Então, essa é uma equivalência semântica e ela também é uma equivalência o quê? Etimológica. Aqui, ó, a prova estava sem data, ela estava indefinida, a gente considera que isso aqui é apenas uma equivalência semântica. A sala de votação não há equivalência. E aí agora eu vou analisar a questão, porque aqui ela fala um adjetivo que a substitui. Ela não fala se tem que ser etimológica
ou se tem que ser semântica. Ela não fala nada disso. Ela fala assim, olha, eu vou trocar uma locução, que é uma expressão que tem mais de uma palavra, e essa locução eu quero trocar por um adjetivo. A primeira coisa que eu sei é que nem sempre é possível trocar. Então, aqui, ó, não há equivalência. Nem sempre é possível trocar. Uma locução adjetiva por um adjetivo equivalente. Então, nem sempre eu consigo fazer essa troca. Bom, assinale a frase em que o adjetivo substituto está adequado. As atitudes das mulheres são firmes. Não é a atitude das fêmeas, né, gente? São as atitudes o quê? Femininas. Fêmeas já remete a um contexto de animal irracional. E no caso aqui a gente está falando de atitudes femininas. Então, esse não. O quadro mostra partes pintadas de branco. O que significa branqueadas? Aí você teria que ter propriedade vocabular. Branqueadas é que perderam o tom. Se eu pintei de branco, não é que desbotou, não é que perdeu o tom, é que eu pintei de branco. Então, aqui não é equivalente. Branqueadas, ó. Tem a ver com desbotadas. Sem cor. Então, os sentidos são diferentes, porque pintada de branco não é a mesma coisa de branqueadas, que é perder o tom, tá? O fim do ano está por um fio. Então, quando eu falo que ele está por um fio, quer dizer que ele está próximo. Aqui, ó, eu poderia ter usado a palavra próximo também. Próximo é a mesma coisa de o quê? Iminente. Então, nós fizemos uma equivalência do ponto de vista semântica. O fim do ano está por um fio, quer dizer, está pertinho. E o fim do ano é iminente. Então, este é o nosso equivalente. E a gente está vendo que é um equivalente semântico. O secretário está com uma roupa fora de moda. Disforme, gente, é o mesmo que sem forma. É o mesmo que deformada. Então, quando eu falo que ele está com uma roupa fora de moda, ele está com uma roupa ultrapassada. Não é a mesma coisa. A menina mostrava-se de bons modos. Bons modos, educada, comportada. Modelar é o que serve de modelo, não é o nosso caso. Então, observe que nessa questão, por exemplo, a gente sequer teve um texto de apoio, e isso é comum na FGV. As frases que foram empregadas serviram de suporte textual para aplicação de uma questão desse sentido. Essa questão ela é mais gramatical ou mais semântica? 100% semântica, 100% de interpretação de texto, né? Então, o fim do ano está próximo, o fim do ano é iminente, está iminente, é um equivalente semântico. A gente aprendeu que a locução adjetiva é um conjunto de palavras que funciona tal qual um adjetivo, que nem sempre é possível trocar uma locução adjetiva por um adjetivo, e que quando a gente fala de equivalência, a gente pode pensar em duas possibilidades. Uma equivalência que é etimológica e semântica, poder de rei, poder régio, né? Estou mantendo a base, amor de Deus, amor divino, né? Então, água da chuva, água pluvial, água do rio, água fluvial. Então, e já vi essas palavras caírem na FGV também, tá? Então, eu posso ter essa equivalência que é semântica e etimológica, e eu posso ter uma questão como essa daqui, que cobrou apenas a equivalência em nível semântico, sem que as palavras carregassem entre si a mesma base etimológica, tá? Respirou e passou. Próxima questão da FGV aqui é uma questão que cobra gramática tradicional. Ah, então a FGV não cobra gramática tradicional? Cobra sim.
Vamos começar pensando o seguinte: observe as frases a seguir, também de 2025. Comprei um casaco de veludo em São Paulo, o preço do casaco foi alto. Eu li as frases e fui ler o enunciado para entender qual que é o raciocínio que eu deveria aplicar àquelas frases. Se juntarmos as duas frases com o auxílio de um pronome relativo. Na hora que falou isso aqui, gente, na minha cabeça, eu já deveria saber quais são os pronomes relativos. Então, abriu lá a que, quem, onde, como, né? Em algumas situações específicas, quanto, cujo e variações, o qual e variações. Na minha cabeça, eu já sabia, inclusive, assim, ó, existem 7 pronomes relativos. Eu já tinha essa noção. Bom, dentro da lógica, eu já sabia também algumas especificidades. O onde só pode ser usado para o quê? Lugar. O como. O quem é só para pessoa. O como só pode ser usado após forma, modo, jeito. O quanto aparece após pronomes indefinidos ou demonstrativos. O cujo só pode ser usado para indicar posse. Então, eu sabia que aqui tinha um meio mais específico, considerando que eu estudei, né? Bom, gente, eu sempre brinco com vocês, falo o seguinte: vai paquerar, começa eliminando os impedidos. O que é impedido? Olhei para a mesa, seja uma mesa de homens, de mulher, uma mesa mista, não importa. Nessa mesa havia ou 4 cadeiras ou 5. Na nossa mesa nós temos 5, ó. São as 5 alternativas aqui da FGV. Olhei para a mesa. O primeiro critério de descarte, ó, tá na mão esquerda da pessoa, aliança. Então você vai eliminar. E as alternativas que você eliminar é porque elas são impossíveis do ponto de vista do atendimento do anunciado. E isso é importante para você não errar questões. Então vamos começar assim. Se eu coloco assim, ó, se juntarmos as duas frases com pronome relativo, a primeira coisa que eu estou olhando é se há um pronome relativo. Ó. Aqui tem. Na letra B, ó, foi alto o preço do casaco de veludo comprado em São Paulo. Não, não tem. É impossível. Essa é uma alternativa casada. Quer dizer, ela é dispensável. Não tem jeito, gente. É impossível aqui. Não é para paquerar isso aqui, não. Né? Tô aqui, ó. Comprei em São Paulo um casaco de veludo em que? Aqui pode. Em São Paulo, comprei por um preço alto um casaco de veludo. Não é paquerável, é casada. Porque nem tem o que eu tô pedindo. Agora, se o menino vai para a prova sem nem saber o que é pronome relativo, ele não tá querendo passar, ele tá querendo passar vergonha, né? Porque aí também você tá indo lá e tentar a sorte. Então vamos lá. Comprei um casaco de veludo em São Paulo por um preço baixo. Nem tem pronome relativo. Gente, nós já eliminamos aqui 3 respostas somente porque no enunciado falava que era para ligar com o auxílio de um pronome relativo. Na hora que eu reli a frase, comprei um casaco. Eu sei que o pronome relativo, ele une orações a partir de uma palavra comum entre elas. Então, eu sei que ele faz isso ó, a partir de uma palavra comum entre elas. O povo que fica paquerando os casados, tá caçando é confusão, tá vendo? Então, olha o que acontece. Comprei um casaco de veludo em São Paulo, o preço do casaco, o preço dele, seu preço. Na hora que eu reli, eu vi esse pronome, o preço do casaco, eu percebi que era uma relação de posse. Como eu estudei, eu sei que o único pronome que dá a ideia de posse é cujo. Eu já estava procurando isso aqui bem empregado. Então, ó, comprei um casaco de veludo em São Paulo, cujo preço, o preço do casaco. Preço de quem? Do casaco. Então, preço de quem? É assim que a gente pergunta no cujo. Ó. Preço de quem? Do casaco. A minha resposta é essa. Fui ler a outra alternativa. Comprei em São Paulo um casaco de veludo em que o preço foi alto. Aqui a gente tem um problema no emprego. A forma correta é o preço do casaco.
Se é o preço do casaco, tinha que ser cujo preço, sem esse o, né? Cujo preço foi alto. Então, a relação era de posse. Se era uma relação de posse, eu só poder, não tem outro jeito, eu só poderia usar cujo e variações, considerando o gênero da palavra subsequente. Preço é masculino, então cujo no masculino sem artigo, né? Lembrando que cujo não aceita posposição de artigo. Então, não aceita posposição de artigo. Eu não poderia falar cujo o preço, por exemplo. Tipo assim, né? Isso aqui não pode. E a banca poderia ter feito isso aqui para poder diferenciar aí o joio do trigo. Bom, então essa era uma questão de gramática altamente tradicional, em que o candidato poderia facilmente eliminar 3 alternativas, aumentando suas chances de acertar para 50%. E ele dependeria de um conhecimento para levar a questão. Saber que o único pronome relativo que expressa a ideia de posse é o cujo, né? Usado ali nos sentidos necessários ao consequente, porque ele concorda com o consequente, tá? Bom, então terminamos a questão 2, entendendo que a FGV também cobra gramática tradicional. Ah, cobra muito ou cobra pouco? Também. Não é muito, mas cobra. Não é muito, mas cobra. E você respirou e foi para a próxima questão. Próxima questão da FGV, também de 2025. E aí a gente tem uma análise de um pequeno trecho, o que é muito usual na nossa prova. Essa questão, quando a gente pergunta assim, ó, esse parágrafo mostra o seguinte desenvolvimento. A banca está preocupada com os recursos, o quê? Argumentativos. Empregados na formulação do texto. Bom, antes de mexer com o texto, eu posso te explicar algumas coisas aqui. Se eu tivesse resposta a uma pergunta, é um desenvolvimento do texto, eu precisaria ter primeiro a pergunta. Então, aqui, ó. O Brasil tem jeito? Aí perguntei isso lá no meu texto, tá? Então, é claro que sim, pois há muitos recursos sem uso adequado no país. E eu nem precisava ter o é claro que sim. Eu poderia falar assim, ó, o Brasil tem jeito, pois, né? Não precisaria usar o sim. Enfim, mas dá para perceber que existe uma relação pergunta e resposta. O que a gente sabe é que todas as perguntas no texto, elas não são respondidas pelo leitor. Elas são formas de conduzir o raciocínio dentro da própria argumentação do texto, tá? Bom, aí eu tenho ilustração ou exemplificação. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, vou fazer de cor diferente só para não embolar. Aqui, ó, como eu não coloquei E, quer dizer, ainda existem outros. Os problemas brasileiros, saúde, educação, moradia, demandam esforço governamental. Bom, enumeração de detalhes. Quando eu penso em enumeração de detalhes, muito provavelmente eu vou falar o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu vou trabalhar um desenvolvimento de texto fazendo um recorte de detalhes. Administração pública com letra minúscula, tá, gente? Na redação, pode colocar minúsculo, que é o que o manual de redação da presidência manda, tá? Então, há no país 2 problemas graves. O primeiro afeta a administração pública, que não demonstra interesse pelo coletivo. Ponto e vírgula. O segundo vou tirar essa vírgula aqui, tá? Eu posso só, né, só para ter exemplo, tá? Então, enumeração de detalhes.
Há no país 2 problemas graves. O primeiro afeta a administração pública, que não demonstra interesse pelo coletivo. Eu estou explicando, eu estou desenvolvendo. O segundo afeta a população, que não respeita as normas sociais. Então, isso aqui é o que eu vou chamar de enumeração de detalhes, tá? Apresentação de motivos para uma ação, a gente está falando de causa e o quê? Efeito. Então, aqui, ó. Eu falo assim, ó. A educação no Brasil vai mal porque faltam investimentos. Pois faltam investimentos. E quando eu falo indicação de semelhanças e diferenças, eu estou ali trabalhando uma espécie de o quê? Contraste. Então, eu vou trabalhar semelhanças e diferenças dentro de um determinado contexto comparativo. Então, eu posso falar assim, ó, o brasileiro, mas se distancia na renda. E que distância, né? Estou inventando essas frases só para você entender a dinâmica da FGV, tá? Então, o brasileiro se parece com os americanos no hábito de consumir, mas se distancia o quê? Na renda. Então, nesse caso, seria indicação de semelhanças, que é o hábito de consumir, e diferenças, que é se distancia em termos de renda. Bom, agora a gente já trabalhou. Como é que a FGV poderia fazer uma questão de resposta a uma pergunta? Ilustração ou exemplificação, enumeração de detalhes, apresentação de motivos de uma ação, indicação de semelhanças e diferenças. Então, a gente já trabalhou como ela poderia fazer isso. E agora, o que eu vou fazer, gente? Agora, eu vou ler o texto e ver como ele está estruturado. Então, eu tenho assim, ó. Os regimes autoritários odeiam quem escreve. Essa é a verdade. Isso é uma tese, né? Uma constatação. Ainda agora, nas vésperas do terceiro milênio, golpeiam com mão de ferro escritores e jornalistas. Ele está aqui, ó, exemplificando quem escreve. Então, ainda agora, no terceiro milênio, golpeiam com mãos de ferro escritores e jornalistas, mantendo sua intransigência desses regimes autoritários, né? Como ocorria na Espanha de Franco. Aqui ainda tem uma comparação entre presente e passado, que seria uma comparação com enfoque temporal. É um outro recurso. Aqui, né? Como ocorria. Aqui, ó, ainda agora, às vésperas do terceiro milênio, golpeiam com mão de ferro escritores e jornalistas. Mas o que eu tenho aqui é isso, ó. Odeiam quem escreve. E aí ele dá exemplo. Exemplo de quem escreve, jornalistas e o quê? Escritores. Então, eu tenho ilustração e exemplificação como sendo a resposta mais adequada aqui. Ele dá exemplo de profissões ligadas à escrita, né, como escritores e jornalistas. E aí, gente, a melhor forma de eu fazer você entender as questões da FGV é explicando essas questões a vocês minuciosamente. Toda vez que eu pegar uma questão como essa daqui, eu vou tentar te mostrar o que seriam as demais alternativas para você construir padrões referenciais em termos da sua banca, tá? Então, nossa resposta B, de bom continuar estudando. B de bunda na cadeira é indício de nome no diário oficial. E vamos à próxima questão. Respirei. As questões de charge são comuns na FGV, ou questões de anúncio também, às vezes vem um anúncio. Então, há questões de imagem na sua prova. Flávia, e poesia? Aparecem. Não vou dizer que são tão comuns, mas há questões de poesia na FGV. E nós faremos ao longo do nosso curso, tá? Bom, eu tenho o seguinte. Analise o cartaz a seguir, tá? O cartaz mostra um protesto contra o bullying. Então, a gente já tem o objetivo, o tipo de texto
Eu já vou começar te explicando uma coisa que só em 2025 eu já vi a FGV cobrar umas 5 vezes, que tem a ver com a carga semântica do imperativo. Isso aí já seria uma questão quando a gente pensa assim: ah, a banca está dando ordem. Deixa eu colocar uma folhinha em branco aqui, que eu não deixei, e eu queria uma folhinha em branco nessa questão aqui também. Porque isso aqui, ó, a gente já viu em várias questões de 2025, então, quer dizer, uma coisa que a banca está priorizando, né? Concursos diferentes. Então, vou começar aqui ó, com uma carga semântica do imperativo. Gente, quando eu penso no verbo imperativo, você já pensa assim, ordem, mas nem sempre. Então, para ser ordem, e pode ser ordem, pedido, para ser ordem ou pedido, eu preciso ter um destinatário específico, que pode ser uma pessoa só ou um grupo de pessoas. Mas aqui, ó, ordem ou pedido sempre vai ser uma referência a um destinatário específico. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, filho, tire o pé do sofá. Odeio ter que falar isso, mas a gente tem que falar, né? E às vezes tem que falar com o de 20 anos, a de 25. Às vezes tem que falar com o genro. Tira o pé do sofá, meu filho. Sua mãe te ensinou isso, não? Filho, tire o pé do sofá. Então, neste caso, é específico. Alunos, estou falando com vocês aí do outro lado. Alunos, amem a FGV, pois o que a gente não pode mudar, a gente precisa aceitar. Com todo o coração. E nós vamos dar conta dessa banca. Então, alunos, amem a FGV. Só que eu tenho uma outra carga semântica, que é a que diz respeito ao cartaz, por exemplo, ou a um outro texto, que poderia ser um livro de autoajuda, alguma coisa nesse sentido. O que é essa outra carga semântica quando eu penso aqui nas possibilidades do imperativo? É que vai dar conselho, é que vai dar uma espécie de advertência. Então, a gente tem conselho. Eu estou ali, de certa maneira, tentando sensibilizar. Vou usar uma palavra que a FGV gosta, apelo ou apelação. Então, eu estou fazendo ali uma sensibilização. Quando é um conselho, uma sensibilização, um apelo, não é um referente específico, é uma referência à coletividade. Então, qualquer pessoa, o destinatário não é específico, é o contrário. É porque dar ordem para alguém não específico não faz sentido, né, gente? Mas eu tenho, por exemplo, um cartaz, tá? E aqui tá: ajude as vítimas da chuva. Gente, Belo Horizonte, nossa senhora. Mas outras cidades aqui também estão terríveis, né? Tem outras ainda mais complicadas. Ajude as vítimas da chuva. Então, assim, isso é uma sensibilização. Isso está num cartaz. Eu vou ter, por exemplo, um livro de autoajuda. Eu vou ter, por exemplo, um post do Instagram. Então, basicamente, a gente vai ter suportes textuais que vão se relacionar com a coletividade. Beleza. Então, dito isso, já sabemos alguma coisa legal para a FGV. E uma coisa que eu tenho que deixar claro para você, gente, que nós vamos aprender muito sobre a FGV a partir das próprias questões da banca, tá? Então, assim, se você tiver um esqueminha, compra um bloquinho assim, ó. Eu gosto muito de bloquinhos pequenos, assim. Compra um desses, assim, ó. E vai fazendo pequenas fichas, tá vendo? Tipo essa. Ah, o adjetivo. Ah, o não sei o quê. E aí você vai
melhorando sua possibilidade de revisar coisas que são muito específicas da sua banca, que é isso que é legal. Bom, analise o cartaz a seguir. O cartaz mostra um protesto contra o bullying. Sobre os termos e as imagens do cartaz, assinale a afirmativa correta. Então, tô lá. Educar contra o bullying. Bullying. Aqui vinha até uma lei, né? Aqui eu tô vendo uma data, bem velhinho. Aqui na imagem eu tento sempre fazer uma descrição mental, às vezes eu até escrevo, a depender da prova da FGV, né? O que eu tô vendo. Então eu estou vendo um rapaz, um menino empurrando o outro, e isso aqui é uma consequência. Então aqui, ó. Uma criança empurrando uma outra, uma consequência. O menino não caiu, mas o objetivo era esse, né? Os livros caíram. Mas o fato ou o ato é esse. Ato, uma criança empurrando a outra. Aí, estou analisando assim, ajude a combater o que você não conseguiu sozinho evitar no passado. Esse você não conseguiu combater está fazendo referência a alguém que sofreu bullying. Possivelmente foi vítima. Y sim é ruim, né? Diga não ao bullying. Bom, eu tenho dois imperativos. Os dois estão atuando da mesma forma. Diga ou ajude, diga não ao bullying. Ele está fazendo uma referência genérica. Por que é uma referência genérica? Eu não estou me referindo a uma pessoa específica. Isso tem a ver com o suporte também. Então, referência genérica quer dizer que os imperativos, os dois, indicam conselho, apelo, sensibilização. Pronto. Então, fiz a análise o mais detalhada possível da minha imagem. Um ponto faz diferença na sua prova, na FGV principalmente. Então, ó, letra A. A forma de imperativo no cartaz representa uma ordem. Ele pegou só o diga aqui. Aí o menino que não sabia nada sobre essa fichinha aqui, às vezes ele olhou e falou assim, ordem. Com certeza, só que não. Então, a forma de imperativo no cartaz representa uma ordem? Não representa, gente, porque a ordem ela precisaria de um destinatário específico. E aqui eu tenho uma referência genérica, porque se trata de um cartaz. O cartaz não é dirigido a uma pessoa, ao meu filho, ao aluno que está aí do outro lado. Ele é dirigido a qualquer pessoa que o ler, qualquer pessoa que tiver acesso a ele. Então, neste caso, esse item está errado. Por quê? No caso, a gente tem um conselho. Um apelo, né? Não é uma ordem. Os termos do cartaz se dirigem aos estudantes que sofreram bullying no passado. Ó, te dar umas dicas. Aqui tem uma imagem de criança. Ele não fala que esse cartaz está dentro da escola, mas quando ele coloca educar contra o bullying, educar vai remeter ao público infantil, ou pelo menos contexto escolar. Vou colocar acadêmico, tá? Mas é criança, porque a foto está remetendo a isso também. A imagem também leva a isso, ó. Beleza? Então, essa daqui tem grande chance de ser a nossa, mas eu sempre falo, vai paquerar, tira os casados e depois você vai fazer uma investigação. Qual que tem potencial para ser servidor federal? Qual que tem potencial para passar no concurso mais rápido? Então, vai pensando nisso, ou já passou, né? A imagem central mostra alguém
tendo seus livros e cadernos jogados fora. Gente, para ser jogado fora, tinha que ter um lixo. Não é o caso. Os cadernos caíram no chão em consequência de um empurrão. O objetivo foi empurrar o menino, não para derrubar os livros, para derrubar o próprio menino. Só que os cadernos caíram. Então, cadernos e lixos jogado fora, não existe isso na imagem, né? Jogar fora é jogar no lixo. O que existe na imagem, ó, é uma criança empurrando a outra e os cadernos caindo como consequência. E aqui, então, a gente tem uma descrição indevida da imagem. Essa imagem está descrita de maneira incorreta. A imagem do cartaz prega a não violência contra os que fazem bullying. Gente, a não violência contra os que fazem? Não, né, gente? Contra os que sofrem. Neste caso aqui, ó, vou riscar em azul, é a casada. Casada, gente. Aqui, ó, eu vou pregar a não violência contra os que fazem bullying? Não, é os que sofrem. Então, essa é a minha alternativa casada. O que eu falo que é uma alternativa casada? É impossível paquerar com ela. Ela falava, mas a gente pode paquerar, homem casado, mulher casada, tá arrumando problema para sua vida. Igual na prova, tá? Ficar paquerando casado, tá arrumando problema para a vida igual na prova, beleza? Bom, o cartaz divulga a ideia de que é necessária a punição mais severa para os participantes do bullying. O cartaz não fala nada sobre punição. Isso aqui simplesmente não está no texto. Também é casado. Ó. Isso aqui extrapola o texto. O texto não traz informações sobre punição, ele não fala nada. Ajude a combater o bullying. Ele não está pensando em punir quem praticou, ele está pensando em evitar que o bullying aconteça. Então, o objetivo desse texto é evitar que o bullying aconteça. Esse B maiúsculo aqui não precisa não, tá? Então, é evitar que o bullying aconteça, beleza? Então, essa é a lógica do nosso texto. Eliminei as casadas, analisei as outras, fiquei pensando em qual era melhor. Aqui a descrição da imagem está errada, a melhor é a letra B, de bom continuar estudando. E em um contexto de prova, gente, a gente sempre está olhando qual que é a alternativa mais viável, qual que é a menos viável, a depender do comando. Se eu pego a correta, é a mais viável. Se eu pego a incorreta, eu estou escolhendo a pior de todas. É assim que funciona, é assim que tem que ser, tá? Respirou, já tinha revisado aqui sobre carga semântica do imperativo, e isso é importante, cai, despenca, é muito caidor com força mesmo na FGV, e foi para a próxima questão. Nossa próxima questão da prova de investigador de 2025, a prova ocorreu semana passada, tá? Para a gente estar super, ultra, mega atualizado no nosso curso. Analise o cartaz a seguir. Flávia, e se anular? Não vai anular, não. Essa questão está muito bem feita, ela só é difícil, tá? Analise o cartaz a seguir. Água é vida. Neste Dia Mundial da Água, lembre-se de dar valor a ela que te sustenta. Então, primeiro, quando eu falo água é vida, eu estou falando de todo e qualquer tipo de água. O meu cartaz, ele fala da água em geral. Sem crase, né? Água em geral. Então, o que é água em geral? Da chuva, dos rios, do mar, potável ou não, mineral, qualquer água. Neste Dia Mundial da Água. Então tem um porquê, né? O porquê do meu cartaz ou a motivação é ser o Dia Mundial da Água. Lembre-se de dar valor a ela que te sustenta. Sustenta você. Aqui eu tenho um pronome de terceira pessoa e eu tenho um pronome de segunda pessoa. Eu tenho lembre, que é uma forma de imperativo de terceira pessoa, mas um pronome de
segunda. Então, quer dizer, eu tenho uma falha na correspondência ou na unidade das pessoas no trecho, beleza? Aí continuei pensando aqui, ó. Beba muita água e evite desperdícios. Beba você. Aqui tá na terceira. Evite desperdício, terceira também. Aqui eu estou vendo que existe uma marca associada, que é a marca Santa Rita, que é uma marca de água mineral. Ô Flávia, ser a marca quer dizer que essa água é a água mineral? Não, gente, por causa da imagem que está aqui, ó. A imagem que está aqui está mostrando um fluxo de água que tem a ver com os animais. Aqui é um beija-flor, uma borboleta. É a água da chuva, por exemplo, que vai respaldar o crescimento das plantas. Então, aqui eu tenho uma planta. Esse coraçãozinho mostrando que o beija-flor se alimenta da planta, a planta se alimenta da água. Então, de certa maneira, essa imagem que te sustenta até chegar no homem, né? O homem é que vai consumir a água mineral, mas os demais aspectos envolvidos aqui aparecem relacionados a outros seres. Todos os seres dependem da água no cartaz. E na vida real também, né? Então vamos economizar na água do banho, parar de ficar lavando carro toda hora. Né? Carro sujo é bonito. Eu falo isso aqui em casa, o povo morre de rir. Uai, gente, eu vou pra roça, o carro tá todo sujo, vou ficar lavando toda hora. Eu falo, não, semana que vem eu vou de novo. Então vai sujar no bar de novo. Ainda mais agora que tá chovendo. Então eu limpo o dedo mais ou menos e deixo o carro sujo. Aí eu falei, bonito, quer dizer que eu vou pra roça. É uma dinâmica. Bom, antes de eu começar a fazer questão, deixa eu te lembrar algumas coisas sobre o uso de imperativo. Então, olha que questão legal. Ela cobrou gramática. Essa questão, ela cobrou texto e gramática. Ela cobrou os dois. Ela cobrou texto mais uma gramática aplicada. Então, é uma questão mais complexa, mas muito boa. Deixei já uma folhinha em branco, aproveitei aquela hora, botei já uma folhinha em branco aqui. Eu quero falar sobre a formação do imperativo. Afirmativo. E quero falar sobre a unidade discursiva em termos de pessoa. Formação do imperativo, tá? Vou começar por isso aqui. Imperativo afirmativo, porque ela só tem afirmativo, é o que a gente vai revisar aqui. O imperativo afirmativo, ele começa o seguinte: não existe a primeira pessoa, né? Do singular. Tu e vós vem do presente, vou colocar assim, com acento circunflexo, porque é plural, vem do presente do indicativo sem a letra S. Então, tu e vós vem do presente do indicativo sem a letra o quê? S, beleza? Bom, o que mais que eu sei? As demais pessoas vem do presente do subjuntivo sem alterações, não muda nada. Então, para eu descobrir, quando eu falo com você assim, lembre tá na terceira pessoa, é porque na minha cabeça eu fiz a conjugação. Flávia, mas vamos fazer sem ser na cabeça, porque senão eu vou ficar doido. Claro. Ó, vamos fazer assim: presente do indicativo, presente do subjuntivo, imperativo afirmativo, que aí a gente tem uma noção do que está acontecendo. O nosso verbo é o verbo lembrar. Eu vou seguindo a regra todinha aqui, ó. Eu começo aqui, ó. Eu lembro, tu lembras, ele lembra. Nós lembramos, vós lembrais, eles lembram.
Aí, vou fazer agora o presente do subjuntivo, que é aquele que tem um quezinho, ó. Que eu lembre, que tu lembres, que ele lembre, que nós lembremos, que vós lembreis, que eles lembrem. Então, fiz aqui bonitinho. Como é que eu faço o imperativo afirmativo? Ó, tu e vós vem do presente do indicativo sem a letra S. Ó. Tu e vós vem do presente do indicativo sem a letra S. E a primeira pessoa não existe. Não há a primeira do singular. Então, eu comecei assim, vou colocar lembra tu. Lembrai vós. Aí depois está falando assim, demais pessoas, tá? O que é demais pessoas? Tu, aí vai ter você, nós e vocês. Demais pessoas vem do presente do subjuntivo sem alteração. Por isso que eu estou mantendo a cor, porque é sem alteração. Então, aqui, ó, lembre você, lembremos nós, lembrem vocês. Beleza? Então, ó, isto é o imperativo. Lembra tu, lembre você, lembremos nós, lembrai vós, lembrem vocês. A minha frase, ela tem assim, ó, lembre-se de dar valor a ela que te sustenta. Olha o que acontece. Eu poderia fazer assim, ó. Lembra-te. Segunda, ó. Lembra-te de dar valor a ela que te sustenta. Beleza? Ou se não, eu poderia falar aqui ó, lembre-se de dar valor a ela que o sustenta, sustenta alguém, não pode ser ele não, tá, gente? Ou que sustenta você. Tanto faz. Terceira e terceira. Ah, Flávia, por que que ler não pode? Porque sustentar é verbo transitivo que direto, quem sustenta, sustenta alguém. Então, o ler fica errado, né? Pensando na perspectiva da gramática tradicional, ler não serve. Então, quem sustenta, sustenta alguém. Então, eu poderia fazer de duas maneiras. Lembra-te de dar valor a ela que te sustenta, ou lembre-se de dar valor a ela que o sustenta, o que sustenta você, que é a unidade discursiva em termos de pessoa. Deve-se manter a pessoa ao longo do discurso. Ao longo do discurso. Bom, isso foi o que caiu de gramática nessa questão. O resto era interpretação de texto. Não era fácil, mas era viável, principalmente se você já tivesse uma noção de imperativo. Vamos falar a verdade? Você não precisaria conjugar isso aqui, não. Você precisaria ter um olhar atento para essa unidade discursiva. E aí, na hora que eu bati o olhinho, vi si e ti, eu já falei, não está mantendo a pessoa. Eu tenho pessoas gramaticais diferentes, porque o si é de terceira e o ti é de segunda. Então, eu não precisaria chegar a conjugar o imperativo. Eu só aproveitei para te mostrar que isso aí estava associado ao verbo no imperativo. Porque quem está mandando se eu vou usar se ou ti é o verbo, né? Bom, então pensei nisso. Sobre o cartaz acima, assinale a correta. Então, eu quero a mais certa de todas. Todas as frases do cartaz estão gramaticalmente corretas. Errada. Porque a segunda frase, água é vida, é a primeira, né? Então, aqui, ó, uma frase, duas, três, beleza? O cartaz é constituído de 3 frases. A segunda está errada, beleza?
está errada na perspectiva gramatical, pois se fere a unidade pronominal. O pessoal, tá? Então, eu misturo segunda e o quê? Terceira. É isso aqui, ó. Então, não tá certa essa. Eliminei. Ela era casada, só que é o tipo de homem que anda sem o quê? Aliança. Não dava para saber, porque ela é mais difícil mesmo. Acontece? Acontece. Então, essa aqui era uma alternativa casada. Ela era eliminável, mas ela dependeria de um conhecimento mais profundo acerca daquele indivíduo para saber se faz sentido ou não. A frase que te sustenta tem valor conclusivo. Aqui a gente cobrou uma outra regra gramatical, que após imperativos é explicativo. Estuda que é importante, pois é importante. É explicativo. Então, aqui eu tenho um que após imperativo, beleza? Então, aqui, ó, lembre-se de dar valor a ela, pois ela te sustenta. É valor de pois. É explicativo e tem valor de pois, já que ela te sustenta. Então, não é conclusivo, é explicativo. Essa também era casada, demandaria um conhecimento gramatical em termos de que o que vem depois de imperativo, ele é explicativo. Qualquer aula minha de teoria de que você pegar isso, vai ter essa regra. Bom, aí eu tenho assim, ó, beba muita água e evite desperdícios. É um conselho? É um conselho. Medicinal? Depende. Quando eu falo beba muita água, isso é um conselho medicinal, é para sua saúde. No discurso, isso tem a ver com saúde. Agora, evite desperdícios não tem a ver com a sua saúde, tem a ver com o meio ambiente. Esse é um conselho ambiental. Tem a ver com a preservação do meio ambiente. E meio ambiente não tem hífen não, tá, gente? De vez em quando eu pego isso na redação de vocês, ai, meu Deus, pode não. Então, beba muita água e evite desperdícios. Esse daqui, ó, não é um conselho medicinal. Isso aqui tá errado. Só esse que é. Aqui, ó, só o primeiro, isso era textual, é medicinal. Conselho medicinal, tudo a ver com a sua saúde. Conselho ambiental, tudo a ver com o meio ambiente. Esse daqui, ó, meio ambiente. Então, é um conselho ambiental. Logo, casada. Só era difícil de ver. Pela presença da garrafa ao pé do cartaz, aqui, ó, nota-se que a água referida no cartaz, a água geral, é água mineral. Não. A presença mostra que essa marca está aproveitando a data para se promover, ok? A presença da água mineral mostra que a marca está aproveitando a data para se promover, ok? Mas não tem nada a ver com o fato de a água referida no cartaz ser água mineral. Tanto que evite desperdícios provavelmente não tem a ver com a água mineral. Beba muita água tem a ver com sua saúde e não com a marca, entendeu? Então, aqui, ó, a presença não é disso. A água referida em termos geral. A gente falou lá, ó. A água do cartaz não tem essa afinidade, né? Só a marca que é um patrocínio, então essa é errada. Aí foi para a última. A presença da borboleta, do beija-flor e da própria flor documentam, exemplificam a vida sustentada pela água. Isso, é ela que te sustenta. Então, ele está mostrando ali um ciclo da vida. Esta é a melhor resposta à questão, especialmente porque as demais respostas são impossíveis, tá? Elas estão inadequadas. Na perspectiva gramatical, essas duas, e essas duas aqui na perspectiva semântica. E é uma questão híbrida, que cobrou tanto gramática quanto que aspectos de texto. E por isso a gente trouxe aqui para a nossa aula de hoje, para você conhecer o perfil da FGV, tá? Respirou e continuou? Tô lá pensando na próxima questão. Próxima questão
eu tenho uma questão que está trabalhando orações substantivas, mas é equivalência semântica. Da mesma forma que ela vai trabalhar equivalência de locução adjetiva, ela vai trabalhar equivalência de orações, por exemplo. Procurando reduzir a extensão dos textos, então ser mais conciso. A concisão é uma virtude dentro do discurso. Em todas as frases abaixo, as orações substantivas sublinhadas foram substituídas por substantivos. Assinale a opção em que isso foi feito de forma adequada. Então, onde é que essa substituição por substantivo foi feita de maneira adequada? Quem não escuta é feliz. E dependendo do dia, a gente é melhor não escutar mesmo, porque tem hora que a gente escuta cada coisa sem noção. Ai, ai, ai. Quem não escuta é feliz, quem não escuta é surdo, e mudo é quem não fala. Inclusive, a expressão surdo-mudo hoje, ela não é indicada. Se amanhã você tivesse que fazer uma redação, ela não é indicada, exatamente porque a gente sabe que nem toda pessoa surda é muda e vice-versa, tá? Então, o ideal quando a pessoa é surda e muda é falar surda e muda, e não associando esse termo, beleza? Então, quem não escuta é surdo. E aqui mudo é quem não fala. Então, essa questão ela é de semântica, equivalência semântica, muito comum nas provas da FGV. Quem vive sozinho não conversa. Quem vive sozinho, uma pessoa solitária, um só. Bom, essa daqui é muito boa, coloquei um coraçãozinho, mas fui olhar o resto, porque eu estou escolhendo a correta e eu preciso observar as demais. Quem não se casou, viúvo, gente, quem não se casou é solteiro, viúvo casou e perdeu o cônjuge, e o cônjuge faleceu. Então, viúvo, aquele que se casou e perdeu. Tô falando perdeu o cônjuge um eufemismo, né? Mas eu quis dizer que o cônjuge o quê? Morreu. Aí, viúvo. E quem não se casou é solteiro. Então, outro negócio. Quem vive pedindo na rua, quem vive pedindo na rua não é desempregado, não. Já vi gente pedindo na rua que nem é desempregado, só para vocês terem uma ideia. E, ao mesmo tempo, tem um monte de pessoas desempregadas que não vão pedir na rua porque elas vão buscar um emprego. Ai, Flávia, eu acho que todo mundo está pedindo na rua um absurdo. Blá, 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 blá. Não, não vou entrar nessa questão, não, gente. Eu faço trabalho voluntário com pessoas em situação de rua, e sabe o que eu falo? Trabalho voluntário ele não é feito para a gente julgar, é feito para a gente acolher. Então, quando eu saio da minha casa e vou distribuir uma comida, eu não estou preocupada se a pessoa que está ali se alimentando, ela merece ou não aquele prato de comida. Esse juízo não me cabe, sabe? Eu penso muito nisso. No voluntariado, você não julga, você acolhe. Então eu dou comida. Se a pessoa devia estar trabalhando, não devia, se é ela com Deus, é ela com ela, né? Eu tenho certeza de que estar na rua não é uma situação confortável e que qualquer pessoa em sã consciência, se pudesse escolher, não estaria naquele lugar, né? O problema é que muitas vezes, por causa de droga, por causa de bebida, que são os principais fatores que levam as pessoas à situação de rua. 3 fatores. Já fica aí uma dica para sua redação. Álcool é o primeiro, consumo de drogas, né? Drogas ilícitas aí, porque o álcool é uma droga lícita, né? E saúde mental, problemas de saúde mental. São os 3 fatores que mais expõem as pessoas a estarem em situação de rua, tá? Então, quando você pensa em quem vive nas ruas pedindo, você está pensando em mendigo, pedinte, e não uma pessoa desempregada. E quando você encontrar alguém na rua, lembre-se de que aquela pessoa, apesar de poder, às vezes, trabalhar, apesar de dever, talvez, estar trabalhando, esse juízo de valor, gente, não cabe a nós, não. A gente, né, passa ali, se você puder dar um pão, dá. Se você puder dar um oi, um bom dia, dê. Né? Não ficar, como é que eu posso dizer, revoltado com o mundo, não, porque ele é muito mais cruel com algumas pessoas que com outras. Então, quem vive pedindo, mendigo. E não pode colocar um N's e esse é o mendigo, não, né? Mendigo. Ou pedinte. Mas não é desempregado. Desempregado é aquele que não tem emprego. Temporariamente ainda, segundo o IBGE, né? Porque tem gente que opta por não buscar trabalho.
Quem vive de herança, não é o meu caso, infelizmente, é herdeiro. E muitos herdeiros não são preguiçosos. Muitos herdeiros dão duro na vida, alcançam bons resultados, fazem jus ao dinheiro que ganharam dos pais. E um monte de gente que não é herdeira é preguiçosa, não faz nada com os talentos que Deus deu, fica aí coçando, enfim. Então tem de tudo nesse mundo. Herdeiro, que é diferente de preguiçoso. Então, há herdeiro que não é preguiçoso e há preguiçoso que não é herdeiro, tá? Então, essa era uma questão de sentido. Essa estava mais fácil para mostrar também que a FGV, apesar de trabalhar conteúdos às vezes densos, apesar de ter uma abordagem semântica pesada, ela vai trabalhar questões mais fáceis na prova. Adianta acertar só as fáceis? Claro que não. E por isso estamos aqui, para fazer todas, beleza? Todas. Respirou e seguiu. Nas frases abaixo, o termo sublinhado foi substituído por outro termo, indicado no final da frase. Assinale a opção em que esse novo termo é intensificador do anterior. Eu primeiro preciso te explicar essa questão, porque ela já caiu outras vezes na FGV para você construir um raciocínio. Eu preciso trabalhar com palavras que tenham uma afinidade semântica. Então, vamos dizer que eu tivesse assim, ó. Ela está bonita hoje. Hoje eu tô bonita, gente. Ó, tô de um efeito, cabelo escovado, passei uma base. Tem dia que não dá pra fazer isso tudo, não, mas hoje deu. Ela está bonita hoje. Quando eu falo bonita aqui, ó, eu pego essa palavra e penso em outra, do mesmo campo semântico. Outra. Só que eu quero outra com a mesma base semântica, só que mais o que? Intensa. Vamos pensar comigo? Ela está bonita hoje. Se eu trocar bonita por linda, já é mais intenso. Se eu trocar por maravilhosa, é muito mais intenso. Então eu vim aqui e propus uma troca. Ó. Ela está linda. Por quê? Existe um juízo de valor no nosso campo semântico das palavras, que bonita é uma coisa, linda é quase a mesma coisa, só que um pouco mais intenso. Maravilhosa é quase a mesma coisa, só que um pouco mais intenso. Estão entendendo o que a gente está trabalhando nessa questão? Então, ela está linda ou ela está maravilhosa. Hoje, essas duas palavras, elas preservam o sentido e imputam à frase intensidade. Ó, preservam o sentido, porque a gente tem que preservar o sentido. E imputam ao enunciado intensidade. Bom, se eu trocasse assim, ó, ela está bonita hoje. Eu gosto de pegar o mesmo só para a gente ter uma ideia. Aí eu troco por ela está alegre hoje. Eu não estou imputando intensidade. Por quê? Bonita e alegre são perspectivas o quê? Diferentes. Uma é estética, a outra é emocional. Então, essas duas palavras, elas não têm a mesma base o quê? Semântica. Ou seja, elas não preservam o sentido. Então, aqui, ó, não há, no caso, não pode substituir, não é isso. Ó. Não há preservação de sentido. Então, quer dizer, aqui a gente não há que se falar em intensidade, pois as palavras são diferentes. Então, aqui, ó, não há que se falar em intensidade, pois os termos são distintos. Bom, agora, antes de você ler as alternativas, deixa eu ainda testar um pouco mais a sua noção sobre esse termo. Eu falo assim, ó, eles andam juntos. Se eu trocar juntos por grudados, é o mesmo sentido,
Aqui, ó, eles andam juntos. Você não está pensando em sentido real, não, né? Você está pensando na lógica do texto. Eles andam juntos. Eles andam o quê? Grudados. Grudado é mais, né? Você está dizendo assim, nossa, fulano vive grudado em Beltrano. É mais do que eles andam o quê? Juntos. Estão percebendo o que é isso? Eu mantenho a mesma base semântica e imputo ao enunciado como um todo um viés mais intenso. Então, aqui, ó, existe uma intensificação de sentido. Beleza? Bom, agora que você já entendeu o que a FGV estava pedindo, eu posso analisar as alternativas, porque o primeiro passo é você entender, tá? Então, ó, ela ficou magra após a dieta. Magra, perdeu peso. Ela ficou abatida, pálida, perdeu a cor. Então, essas palavras, elas não preservam o sentido. Ó. Magra, peso. Abatida, cor, gente. Então, uma pessoa abatida que está sem cor, que está sem tônus, está pouco, sei lá, energizada. Então, são coisas o quê? Diferentes. Então, nesse caso aqui, magra e abatida são palavras diferentes. Quando a gente fala em palavras diferentes, não há que se falar em intensidade, pois os termos são distintos. Não é intensidade. Ele se separou da esposa, foi embora, ok? Ele abandonou a esposa, deve ser um pouquinho mais grave, né? Porque o separar, a gente pensa assim, pode ter conversado, pode ter sido gentil. Aqui existe uma preservação de sentido, porque nos dois casos ele foi embora, beleza? Nos dois casos, ó, tchau, depois eu volto, nem volto. Então, ele se separou da esposa e abandonou, parece uma coisa mais do que agressiva. Então, aqui, ó, existe a preservação de sentido, que é a primeira coisa que eu olho. E a segunda coisa que eu olho é, existe uma noção de intensidade, porque falar ele se separou é mais ameno que ele abandonou a esposa. Falar que eles andam juntos é mais ameno que dizer que eles andam o quê? Grudados, beleza? Falar que ela está bonita é mais ameno que falar que ela está linda ou maravilhosa. Bom, então, mas eu vou analisar o resto. As páginas do livro grudaram e as páginas do livro se uniram. Unir, gente, é mais leve, é mais ameno. E isso é mais intenso. E eu ainda tenho o seguinte: quando eu penso que elas grudaram, é um fenômeno que a gente vai pensar assim, provavelmente aconteceu sem querer. Elas grudaram, né? E se uniram, eu ainda posso pensar uma outra coisa. As páginas do livro se uniram, eu posso pensar que eu resumi as páginas e elas couberam em uma só, né? Duas páginas se uniram, foram agrupadas. Mas aqui, ó, essa noção de se unir é mais amena do que a noção de grudar. Então, neste caso aqui, ó, as palavras preservam o sentido? Sim, mas a ideia de intensidade está invertida. Grudar é mais intenso que o quê? Ameno. E você tinha que ficar em dúvida entre essas duas só, porque as outras são sentidos diferentes. Ó. Após o acidente, ela ficou pálida, sem cor também, abatida. Pálida e abatida, não. Ela ficou apavorada, ficou nervosa, sentiu o quê? Pavor, medo, pânico. Então, o que acontece aqui? São sentidos diferentes. A letra E era a mais absurda, porque ó, o aluno rabiscou as páginas. É o mesmo que ele escreveu nas páginas. E rabiscar é mais intenso, tá? É pior. Então, ele escreveu nas páginas. Mas quando eu coloco escreveu aqui, ó, o sentido que fica é ele escreveu as páginas. Olha aqui, ó, substituindo certinho. Aí é outro sentido. Ele escreveu as páginas do livro, ele era o autor, né? Ele escreveu nas páginas do livro, ele era o quê? Leitor. Então, aqui o sentido mais que muda, não tem a menor condição. Você fazendo essa questão, você pensou o seguinte: casada, porque o sentido é diferente,
Casada, porque o sentido é diferente. Casada, porque é diferente, gente. Magra e abatida não tem nada a ver. Você pode estar magra e não estar abatida. E até porque você está fazendo dieta, você pode estar saudável, querendo emagrecer, ficou até mais bonita. Então, magra e abatida, nada a ver. Pálida e apavorada, nada a ver. E rabiscou as páginas, quer dizer, ele escreveu nas páginas. É diferente de ele escreveu as páginas do livro. Beleza, pensei nisso, sobraram duas. E eu sou obrigada a escolher entre os disponíveis. Estou paquerando no lugar em que eu estou, as alternativas que eu tenho. Ah, mas eu queria outra, Flávia, eu queria bonita e linda. Eu queria juntos e grudados, mas não tem, meu filho. Isso era só para te explicar a matéria. Entre as alternativas, a sua resposta tem que ser a B. Por que a sua resposta tem que ser a B? Porque a ideia de abandonar é mais intensa ou mais gravosa que a ideia de se separar. E aqui está invertido. A ideia de as páginas grudarem é mais intensa do que a ideia de as páginas o quê? Se unirem. Se unirem pode ser intencional. Grudar parece alguma coisa que não foi intencional. A mesma coisa, separar pode ser intencional. E no caso de abandonar, parece que é alguma coisa que não foi bem planejada e conversada aí entre esse casal, portanto, tem um efeito mais intenso. Nossa, Flávia, eu acho uma viagem essas questões da FGV, isso para mim não entra na minha cabeça. Entra. Entra, porque você vai fazer várias desse jeito. Eu já te expliquei o raciocínio. A partir de agora, você vai olhar com a questão com dignidade, olhar para a questão com dignidade, entendendo o que foi cobrado pela banca. Porque esse enunciado aqui, ele se repete em outras provas da FGV. Então, entra, você vai dar conta, eu estou aqui para te ajudar. Bora lá para a próxima questão? Assinale a frase que está expressa em discurso indireto. É uma matéria de texto, mas é uma matéria teórica. Ah, Flávia, quando eu penso em discurso indireto, eu já venho aqui, ó, e já penso em tipos de o quê? Discurso. Aí você tá lá com a seu negocinho, né, que você comprou só para acompanhar as aulas e tá todo animado fazendo várias fichinhas, porque toda aula a gente vai fazer questões, a gente vai trazer coisas que a FGV cobra e aí vai ficar bem legal. Bom, tipos de discurso, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Tipos de discurso, não quero esta vida. Vou até colocar uma exclamação para você ver uma outra coisa legal. Aí eu vou colocar assim, ó. Ela disse que não queria aquela vida. Ponto final. Porque aqui só entram frases o quê? Declarativas. E aqui, ó, eu tenho Pedro me ama, sabia disso. Pode ser eu sabia disso ou ele, o próprio Pedro sabia, ó, eu ou ele, misturando os discursos. O que está acontecendo, então, em cada cenário desses daqui, tá? Ela disse: eu tenho dois pontos, eu tenho aspas, eu tenho travessão, eu tenho primeira pessoa, esse pronome também é de primeira pessoa, eu tenho exclamação, que é uma frase entonacional, pode ser uma interrogação ou uma exclamação. Isso é típico do discurso direto. Discurso direto apresenta marcas gráficas. O que são essas marcas gráficas, gente? Exatamente isso que eu estou te falando aqui, ó, travessão, dois pontos. Não precisa de todas, não, tá? Trata-se da fala literal de um dado personagem. É a reprodução literal. Então, trata-se da reprodução literal da fala de um dado personagem, tá? Então, apresenta marcas gráficas como dois pontos, aspas, travessão. Trata-se da reprodução literal da fala de um dado personagem.
Quando vem para cá, eu estou no discurso indireto. Ele é mediado pelo narrador. E aí eu tenho as características, né? Sempre apresenta verbo dicende, dicende está em latim, é a mesma coisa de verbo de dizer. Flávia, o que é isso? Verbo dicende, e eu já vi isso na FGV mais de uma vez. Disse, falou, tudo na terceira pessoa. Retrucou, argumentou, relatou. Então, apresenta verbo dicende em terceira pessoa, no passado. Constitui-se a partir de frases declarativas, né? Que é ponto final. Declarativas. O que mais que eu sei sobre o discurso? O que? Indireto. Ele apresenta isso aqui, ó, conjunção integrante. Frase declarativa é que é ponto final. Beleza. E aqui, nessa última frase, para a gente aproveitar a nossa aula de hoje, porque toda aula a gente tem que aprender coisas. Então, Pedro me ama, sabia disso? A gente tem o que a gente chama de discurso indireto livre. No discurso indireto livre, gente, existe uma mistura intencional entre narrador e personagem. Intencionalmente. Os limites não são claros, né? Isso aí tem um efeito de um discurso mais aberto, beleza? Em que o leitor pode escolher quem assume a enunciação. Pedro me ama, sabia disso? Aí a mulher lendo, pensando, o Pedro tinha certeza. Aí às vezes o outro vai ler e pensa assim, não, ela é que achava isso, então eu sabia disso, tem a ver com a interlocutora. Então essa que vai ser a ideia. Bom, pensou nisso, você agora, em posse dessa teoria, poderia fazer a questão de maneira mais tranquila. Você sabe várias coisas. Verbo dicende, conjunção integrante, tem que estar no passado esse verbo e tem que ser uma frase declarativa. Aqui, ó, eu já sei que não tem jeito. Quer que os seus negócios continuem bem? Faça-os você. Não tem nada a ver. Eu tenho imperativo, eu tenho quer no presente do indicativo, apesar de ter conjunção, não tem jeito. Então, ó, vou pensar na obviedade. Essa daqui está impedida, ok? Essa daqui, conjunção integrante, é que e se. O capital é trabalho roubado. Não tem que, não tem se. Aqui eu vi um quezinho, mas olhei, ó, fazer bons negócios é ver primeiro que os demais. É uma comparação, não é integrante, não. E eu ainda vi que esse verbo estava no presente do indicativo. Esse também, ó. Então, ó, você também não é. Quando chegou aqui, ó, eu vi assim, já foi dito, foi pretérito perfeito do indicativo. Opa! E dito é o verbo dicende. O que está aparecendo aqui é a minha conjunção integrante. Já foi dito que dinheiro disponível é uma lâmpada de Aladim. Essa vai ser minha resposta, porque ela tem tudo que eu preciso. Ó. Ela tem o verbo dicende, que é foi dito, só está na forma de uma locução, mas é passada. Ela tem a conjunção integrante, o verbo está no passado, foi é passado, né? E é uma frase declarativa. Quando o assunto é dinheiro, o é presente do
indicativo. Os homens pertencem à mesma religião. Presente do indicativo, eu não tenho verbo de sende, eu não tenho que. Então, aqui, ó, eu não tenho nada que eu preciso, eu não tenho isso, não tenho isso, beleza? Então, posso eliminar. Quer dizer, é uma questão que ela é técnica, mas ela estava longe de ser difícil. Estava longe de ser difícil, longe, 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 longe. Logo, nossa resposta, letra D, de Deus ajuda menino que senta e o que, gente? Estuda. Respirei. Já anotei aqui um resumo sobre tipos de discurso. Lembrando, gente, que no curso de exercício eu sempre vou assim, fazendo referências à teoria a partir da correção de questões. E no caso do curso mais completo, que é o teoria mais correção de provas, aí eu faço de outra forma. Quando eu penso no teoria mais correção de provas, eu vou ter uma aula de tipos de discurso. Aí depois a gente vai fazer algumas questões para ver se você entendeu essa matéria, sistematizando esse conteúdo de maneira mais elaborada, tá? Então, cada um vai estar num nível, você tem que escolher o que fizer mais sentido para você. Bora lá para a nossa próxima e linda questão de 2025 da FGV. As frases a seguir tentam tornar suas informações mais precisas. Bom, então eu pensei assim, tá, então elas vão dar um pouco mais de clareza às informações. Só que quando eu li esse enunciado, eu até imaginei que a FGV ia para um lado, que seria uma precisão vocabular ou uma informação dentro do texto que tornasse essa frase mais precisa. Só que quando eu analisei a questão, eu vi que ela estava, na verdade, cobrando um recurso argumentativo que foi usado. A forma de fazer isso, forma é o recurso usado. Que não está corretamente indicada. Não devia ter essa vírgula aqui, não. A gente perdoa a FGV. A forma de fazer isso, que não está corretamente indicada. Então, eu estou olhando aqui, ó, em que cenário essa forma não está corretamente indicada, tá? Respirei. As medidas propostas, redução de impostos, demissão de funcionários, abandono de projetos, não foram bem recebidas. Bom, eu posso pensar que é uma enumeração, componente e enumeração separados por vírgula, seria também uma exemplificação. Aqui ele está falando quais as medidas propostas. Então, beleza. Quais as medidas propostas? Posso pensar em enumeração? Posso. E eu estou olhando isso assim, ó. Se o recurso usado está ou não certo, eu quero o errado. Eu quero o pior. Beleza? Na minha cabeça já errado. Aqui, faz sentido. Deixei um Vzinho, mas fui analisar o resto, porque eu vou aprendendo com a própria questão. Nesse nosso imenso país, eu poderia falar qual é a dimensão territorial do Brasil, poderia falar várias coisas. Aí eu fiz um aposto, que é uma explicação. Quatro vezes maior que a França. Beleza. Os casos de escravidão são raríssimos. Gente, o meu texto ou a minha frase, pensando que texto, uma frase basta como texto, o meu texto está falando disso aqui, ó. É o eixo principal. Eixo principal. Os casos de escravidão são raríssimos. Então, é o meu eixo principal. Bom, eu estou falando do tamanho do Brasil. É um elemento informativo, que traz uma informação mesmo, qual seja, que o Brasil é 4 vezes maior que a França. E acidental, por que é um elemento informativo acidental? Quando é que a gente fala que o texto trouxe um elemento informativo acidental? Quando a explicação que é dada não se relaciona ao eixo principal da frase. O nosso eixo principal era falar que os casos de escravidão são raríssimos, menos de tantos por cento, uma frequência X, não é tão raro assim não, tá, gente? As denúncias é que são raríssimas. E meu estado, Minas Gerais, está no topo de trabalho escravo, tá? Moderno, de escravidão moderna. Eu sei isso porque eu fiz uma redação sobre isso, um tema, né? E aí eu pesquisei, tá? Entre os estados com maior incidência de escravidão moderna. Principalmente trabalho do campo, trabalho doméstico. Bom, acidental quer dizer não se relaciona
ao eixo principal do texto. E aí eu estou considerando a frase e o texto, tá? Então, beleza. É um elemento informativo? Sim. É acidental? Sim. Por que a gente chama de acidental? Porque não se relaciona ao eixo principal. Se ele se relacionasse ao eixo principal, a FGV coloca que é um elemento informativo essencial. Ou seja, faz parte da informação central do texto, tá? Então, quando está ligado ao eixo principal, a FGV já usou em outras provas essa nomenclatura, ó. Elemento informativo que a gente vai aprendendo com a banca. E com o livro do... tem um livro que a FGV usa direto, esqueci completamente o nome agora, mas é Comunicação e Prosa Moderna, tá? Então, e com o livro Comunicação e Prosa Moderna, né? Que aí a gente já também vai aprendendo um pouco mais. A editora é a própria FGV. Então, elemento informativo essencial seria, por exemplo, os casos de escravidão. Sei lá, eu vou inventar um número, tá? Isso seria um elemento informativo essencial. Hoje restritos a cerca de 1.200 ao ano. Aí tem a ver com o eixo, então é um elemento informativo essencial. Tá, é pouco? Qual? Quantos? Tá vendo? Então, esse daqui, ó, não se relaciona. Quer dizer, isso aqui que tá falando é verdadeiro. Isso aqui que tá falando é verdadeiro, porque eu tô buscando é o pior. Continuei analisando. 3.100, lá na prova da FGV, havia esse dia aqui, o ideal é que ele fosse suprimido, 3.100 pessoas manifestaram seu processo. 3.100 é uma quantificação precisa, é um número exato, né? Um numeral cardinal ali. Ela poderia ter usado cerca de 3.100, então é uma quantificação precisa, porque se pautou em um número exato. Outra quantificação que ela usa é quantificação aproximada. O que seria uma quantificação aproximada? Cerca de 3.000. Era uma quantificação aproximada. O empresário Henry Ford está dando o nome do empresário. Eu tenho nome mais sobrenome. Ou se você preferir, prenome e sobrenome, o empresário X defendia a divisão de tarefas, o emprego de nomes próprios. Eu especifiquei pelo nome. Qual é o empresário? Emprego de nomes próprios. Beleza. Perfeita. Não se trata de importações, mas de exportações. Importações para dentro. Exportações para fora. Gente, palavras de sentido próximo, opostos, né? A gente tá falando de sentidos quase que contrários. Então, nada a ver, né? Contrários. Então, parece difícil a questão, mas ela nem era. Porque você ia chegar a essa alternativa e ia falar assim, essa daqui é a pior. Porque eu tenho palavras com sentidos, o quê? Contrários. E importar é o que vem para dentro, né? E exportar é o que vai, né? Relacionado a fora. É a mesma coisa, gente? Claro que não. Valha-me Deus, nosso Senhor. Respirou e continuou. Nossa última questão dessa linda manhã. Em todas as frases a seguir, foi indicada uma inferência, ou seja, algo que pode ser deduzido. O que eu achei mais legal nessa questão é que ela misturou um bocado de coisa, inferência com dedução, e quando isso acontece, gente, eu não brigo com a banca, e nem vou ficar aqui criticando, porque não é o nosso papel. Nosso papel é aprender com a banca e acertar no dia da prova. Assinale a opção que apresenta a frase em que a dedução é inadequada. Bom, gente, eu posso trabalhar com dois níveis, tá? Um nível que é viável, mas extrapola, e o outro que está dentro do texto. Vamos antes explicar isso para vocês entenderem. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, mais de um aluno foi aprovado no concurso. Quando eu
falo mais de um aluno foi... Eu vou colocar nomeado, tá? Só para... porque o aprovado é meio vago. Inferência possível. Havia mais de uma vaga. Aqui, ou pelo menos pós-edital, após as nomeações, houve mais de uma vaga. Então, mais de um aluno foi nomeado no concurso. O concurso contava com mais de uma vaga. Beleza. Né? O certame contava com mais de uma vaga, ou pelo menos terminou com mais de uma vaga. Então, mais de um aluno foi nomeado no concurso. Ah, Flávia, eu posso colocar aqui, esses alunos estudaram? Isso é uma extrapolação, mas pode. Mais de um aluno foi nomeado, então imagina-se que eles estudaram. E quando você tem a expressão mais de um, o verbo fica no singular, tá? Então, mais de um aluno estudou. Eu vou ter que considerar os dois contextos aqui. Um mais extrapolativo, tipo esse, e um mais inferencial mesmo, que demanda a análise do texto, porque é o que a questão está pedindo. E fazendo várias questões da FGV, você também vai perceber isso. Eu tenho lá assim, ó, o Flamengo ganhou o campeonato mundial. Beleza. Aí eu vou supor que o time do Flamengo é magnífico. Então é uma hipótese. Logo, então, o time do Flamengo é magnífico porque ele ganhou o campeonato. É magnífico porque ganhou o campeonato. É uma hipótese possível. Ele pode ter dado sorte? Pode, mas essa daqui é uma hipótese plausível, viável. As mulheres aqui já tem uma inferência desse tipo aqui, ó. As mulheres já podem servir nas Forças Armadas. Eu estou inferindo que em algum momento elas não puderam. Concordam comigo? As mulheres mostram ascensão na sociedade. Se elas mostram a ascensão, quando eu falo que elas já podem servir nas Forças Armadas, essa ascensão tem a ver com houve um progresso. Então, beleza. Já podem servir, houve. Isso aqui é verdadeiro. Uma hipótese possível. Muita gente no Rio vive nas favelas. As favelas do Rio são lugares aprazíveis. Aprazível, gente, quer dizer que dá prazer. Sinônimo de agradáveis. Não é o caso, gente. Quando você fala assim, muita gente vive nas favelas, você pode falar que as favelas são populosas, que a desigualdade social é grande. Ó, que existe um problema grave de moradia se muita gente mora em favela, existe um problema grave de moradia no Rio. Mas eu não posso falar que as favelas são aprazíveis, que são lugares o quê? Agradáveis. Porque a hipótese é de que a pessoa mora na favela não por opção. A hipótese, é claro que eu sei que existem pessoas que moram em comunidade por opção. Claro, gente, mas a maioria não. Então, a hipótese... Por quê? Porque na comunidade você está mais exposto à violência, na comunidade você tem menos acesso à infraestrutura, você tem questões de desabamento, você tem questões de milícia. Então, é lógico que é uma hipótese. A hipótese... não morem em comunidade por opção. A ideia é que seja falta de opção, né? Então, a hipótese é de que as pessoas não morem em comunidade por opção, é de que seja falta de opção. Então, não é um lugar aprazível, não é o que ela escolheria por prazer. Não é por isso que muitas pessoas moram lá, entenderam? Bom, aí depois eu tenho uma multidão atacou o supermercado de alimentos. O país atravessa uma crise social. Bom, posso pensar até no caso da Venezuela. Venezuela, os supermercados sofreram ataques em função dessa crise social. Então, o país atravessa uma crise social é a causa de parte da população
atacar supermercado de alimentos. Faltam recursos básicos, a população atacou os alimentos. É uma hipótese possível. Então, a temperatura no estádio atingiu 40 graus. O futebol devia alterar alguns horários das partidas. Isto aí é uma dedução. Como a gente tem altas temperaturas, e isso pode fazer mal aos jogadores, até mesmo as pessoas que estiverem ali assistindo aos jogos, o ideal é que alguns horários de partida fossem o quê? Evitados, deixar mais para o turno da noite. Então, essa que vai ser a lógica do nosso texto, tá? Então, o futebol devia alterar alguns horários de partida. Hipótese possível, beleza? Bom, então, olha aqui, ó, essa sim, essa sim, essa sim, essa sim, considerando que a gente está pensando tanto em dedução quanto em inferência, a FGV não diferenciou isso muito bem. Então, quer dizer, eu posso ter algo que é mais dentro do texto, como na letra B, ou mais extrapolativo, como na letra E, que é a questão. Eu posso assim, ó, a temperatura atingiu 40 graus, quer dizer, estava muito quente. Isso é uma inferência dentro dos limites do que está escrito. Mas eu posso extrapolar, devia ser alterados os horários. Faz sentido. O que eu não posso pensar que as pessoas moram em comunidades, que a quantidade de pessoas tem a ver com o prazer que esses lugares o que oferecem. Então, as comunidades, em grande parte, não oferecem condições adequadas de moradia. Grande parte das pessoas que moram nesses lugares gostariam de estar num lugar mais seguro, com infraestrutura mais adequada, portanto, não posso trabalhar essa questão de aprazível. Gente, e aí, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, observe que a FGV ela sempre trabalha com um negócio que a gente chama de dimensão pragmática da linguagem, que é você interpretar um texto considerando o mundo real. O mundo real das favelas é esse. Então, Flávia, mas eu posso pensar que é prazer, não vai adiantar com a FGV, não, gente. E é isso que o texto, por exemplo, do livro Comunicação em Prosa Moderna traz, que toda interpretação de texto ela tem que estar dentro de uma viabilidade de contexto real. Mesmo que seja um texto literário, mesmo que seja um texto informativo. Então, todas as nossas estruturações de raciocínio, elas vão partir da pragmática. Ou seja, faz sentido o argumento inicial e o seu desdobramento, que é o que está nessa questão aqui. E nós vamos ver infinitas questões desse jeito da Fundação Getúlio Vargas. Com isso, gente, terminamos a nossa introdução à banca FGV. Você já está um pouco mais próximo da sua nomeação. É só escolher se vai ficar no curso de teoria, mais exercício, ou se vai ficar apenas no curso de exercício a partir do seu suporte aí prévio, do seu conhecimento prévio. Muitíssimo obrigada pela companhia. Vou sair um pouquinho correndo, porque eu tenho um filho para buscar na escola ali, que já deve estar me ligando assim, mãe, 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 mãe. Então, beijos.